Bora galera, tudo bom? Professor Arthur aqui mais uma vez para a gente falar agora sobre separação de misturas homogêneas. Lembra que no vídeo anterior a gente falou que para misturas heterogêneas era muito fácil separar, porque elas têm características bem distintas das substâncias que estão misturadas. Aí é fácil, você consegue separar visualmente, os processos são bem mais simples, não envolvem um aparato tão grande. Geralmente você consegue realizar eles em casa. Já para misturas homogêneas é bem mais complicado. Por quê? Porque os processos de separação para misturas homogêneas, eles baseiam-se nas propriedades físicas específicas de cada substância. Lembram delas? A gente já conversou uma vez. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Essas são propriedades físicas específicas que a gente pode usar para distinguir uma substância de outra. Um exemplo é a água, a gente já conversou sobre isso também, quando falou na unidade passada, no capítulo 1. A gente falou, a água tem um ponto de ebulição, 100 graus Celsius, ponto de fusão, 0 graus Celsius, densidade, 1 grama por ml, e nenhuma outra substância tem essas propriedades da água. É importante que vocês lembrem disso, beleza? Vamos seguir. Um exemplo de separação para misturas homogêneas, a evaporação. Esse processo é muito utilizado para a produção de sal. Sal de cozinha normal, que a gente usa para se alimentar, tá? Então, na evaporação o que a gente faz? A gente pega a água salgada, faz um lago de água salgada, um lago artificial, e deixa que o sal faça parte dele. É muito comum no estado do Rio Grande do Norte, onde tem muitas salinas que trabalham com evaporação. O calor do sol vai incidindo sobre esse pequeno lago de água salgada, e aí quando a água evapora por completo, fica apenas o sal, que é o que a gente tira e usa na alimentação. Arthur, isso é muito fictício. Aonde aconteceu isso de uma forma maior, mais ampla? Deserto do Atacama. Galera, ó, não pensa que química está longe de geografia, não está longe de biologia. O deserto do Atacama é um deserto que desde sua formação geológica não chove. E como ele é um deserto de elevação, ou seja, quando as placas tectônicas elevaram o terreno, ele acabou isolando uma grande quantidade de água do mar. Essa água do mar contém sal, quando a água evaporou ficou apenas o sal. Se vocês pesquisarem na internet, se vocês olharem YouTube, Google, vocês vão achar muitas imagens do deserto do Atacama. Principalmente a parte que é chamada de deserto de sal. Deem uma olhada, é muito legal vocês procurarem sobre isso. Um segundo processo que eu quero comentar muito é a destilação fracionada. Esse processo é utilizado principalmente na separação dos componentes do petróleo. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o petróleo em uma caldeira, essa caldeira vai aquecer o petróleo e vai transformar todo o petróleo em vapor de petróleo. Esse vapor vai passar por uma tubulação até chegar na coluna de destilação fracionada. Isso baseia-se no quê? O petróleo, essa substância, é uma mistura de hidrocarbonetos diferentes. Como assim hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos formados por apenas dois elementos, carbono e hidrogênio, na sua estrutura. E aí esses hidrocarbonetos misturados formam o petróleo. Se são líquidos diferentes, foca nisso, tá? Significa que eles apresentam pontos de ebulição diferentes. E é aí que vai entrar a coluna de destilação fracionada. O petróleo na forma de gás vai começar a subir pela coluna, você vai ter o vapor do petróleo subindo por aqui, e quando ele passa por essas piscinas, aqui literalmente tem água, a água vai resfriando o vapor de petróleo. E como cada líquido tem um ponto de ebulição diferente, eles vão voltando da fase vapor para a fase água. O asfalto tem um ponto de ebulição acima de 350 graus. Passou pela primeira coluna. O óleo lubrificante tem um ponto de ebulição de mais ou menos 300 graus. O que não torna-se líquido continua na forma de vapor e vai subindo pela coluna. Querosene, 180 graus. Ficou líquido, sai. Gasolina, 120 graus. Ficou líquido, a gente tira. Até chegar no gás de cozinha.
que tem um ponto de ebulição de aproximadamente 25 graus. E por que os pontos de ebulição são diferentes? Porque os compostos são diferentes. Um exemplo, o gás de cozinha é formado principalmente por propano. O propano é o C3H8, tem só 3 carbonos na cadeia e 8 hidrogênios. Enquanto a gasolina, ela é formada na sua estrutura por C8H18. Eu tenho 8 carbonos na cadeia e 18 hidrogênios. Veja que a cadeia da gasolina ela é bem maior do que a cadeia do propano. Isso faz com que eles apresentem pontos de ebulição diferentes. Aí eu consigo separar por destilação fracionada. Deem uma pesquisada, esse processo é importante. Olha para a conjuntura mundial que a gente está vivendo. A guerra do petróleo entre Rússia e mundo árabe está fazendo com que o preço do petróleo no mundo caia. E isso está derrubando muitas bolsas econômicas pelo mundo. Pesquisem e unam um conhecimento ao outro. Vocês têm tempo para isso. Aproveita para estudar. Falou, galera!